1 Samuel 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel, e este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e deitou-se. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Amém? Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala o meu coração e me ensina a tua palavra. Diga amém. Pode sentar. Quando a gente lê esse texto, talvez a gente pense assim: mas por que Samuel não obedeceu o primeiro chamado? Talvez, e eu digo talvez, você não tenha percebido, mas Samuel não conhecia ainda a voz de Deus. Samuel não tinha entendimento da voz do Senhor. Ele não tinha percebido ainda quem falava com ele. Então, quando Deus chamou a primeira vez, quando Deus deu o primeiro chamado, ele não entendeu que era Deus. Quando Deus deu o segundo chamado, ele não entendeu que era Deus. Quando Deus deu o terceiro chamado, ele ainda assim não entendeu que era Deus. Amém ou não amém? Ele não entendeu que era Deus. De forma que muitas pessoas ouvem a voz de Deus, mas não conseguem entender. Deus, ele chama cada um de nós para a salvação. Essa perspicácia não existe quando você não conhece Deus. Então Deus te chama para a salvação, mas você não entende o chamado. Bispo, mas eu venho à igreja, eu ouço a palavra, mas por que a salvação não é chegada a você? Como é que eu sei que eu sou salvo ou não, que eu estou salvo ou não? Quando a minha percepção espiritual está aguçada para a vontade de Deus, quando o meu prazer está na lei do Senhor, quando eu tenho uma alegria em dizer: vamos à casa de Deus, as minhas perspectivas humanas não são maiores do que aquelas que são divinas, espirituais. Então eu vislumbro sempre em Deus coisas maiores. Eu tenho uma visibilidade muito maior quando eu percebo Deus. Interessante, muitos anos atrás, eu era garoto de 19, 20 anos, e eu fui a São Paulo. Alguém aqui já foi a São Paulo? Você já foi? Lá, ali naquela região do centro da cidade de São Paulo, tem muitos prédios altos, muitos prédios mesmo antigos. E tem uns novos também que eles fizeram, que são assim tremendos, altíssimos mesmo. Prédios de mais de 100 andares, alguns. E eu me lembro que eu vinha passando pelas ruas ali do centro de São Paulo, estava caminhando e vendo aqueles prédios bonitos, alguns bem antigos, outros muito novos, muito modernos. E vendo aquela arquitetura daqueles prédios, eu, como qualquer um aqui, se olhar para cima, fica tonto. Não é verdade? Quando você olha lá para o cume do prédio, você fica tonto.
A impressão que eu tive é que aquele prédio ia vir para cima de mim, que ele balançava na minha visão. Olhando de baixo para cima, era uma estrutura enorme que podia desabar em cima de mim. Eu tive a curiosidade de entrar e de subir e perceber a altura daquele prédio. Gente, pelo amor de Deus, é muito alto. Quando você chega lá em cima, que você olha assim, você vê umas formiguinhas passeando. Era tanta formiguinha de um lado para o outro, assim, ó. E eu disse, meu Deus, aquilo é carro. Não era nem gente, era carro, gente. Bem miudinho lá embaixo. E Deus naquela hora falou comigo e disse, filho, quando você estava lá embaixo, tudo parecia ser grande demais. Quando você veio aqui para cima, você percebeu como as coisas são pequenas. E assim é o homem natural. Quando ele tem uma visão natural, tudo, o problema é grande, as dificuldades são grandes, sabe? O tempo passa devagar, você tem uma percepção de que tudo está desabando na sua cabeça. Mas quando você tem uma visão de Deus, quando você tem uma visão divina, e para você ter, diga para o seu irmão, para você ter, você tem que ir para o lugar que Deus te chamou. Você tem que estar no lugar que Deus quer te colocar. E Deus quer te colocar num lugar que está acima do teu, numa visão que está acima da tua. Isaías 55 diz, os meus caminhos são maiores que os vossos e os meus pensamentos são maiores que os vossos. Então, Deus quer colocar você acima de tudo isso. E quando você vai na dimensão de Deus, você é colocado em um lugar, numa maneira, de uma forma, que você começa a ver as coisas pequenas. O que para o mundo, para alguém, é motivo de cometer o suicídio, de se desesperar, de um casamento se desfazer, o teu casamento não se desfaz, você não pensa em suicídio, você não entra em desespero, porque apesar de você estar debaixo do mesmo sol, apesar de você viver as mesmas dificuldades que todo mundo está vivendo, mas você está num lugar diferente. Você está debaixo das asas do Altíssimo. Você está à sombra do Onipotente. E a Bíblia diz que quem está debaixo das asas do Altíssimo, Salmo 91, a sombra do Onipotente descansará. É por isso que você pode descansar mesmo quando a tempestade está assolando você. O que Jesus fazia dentro do barco, pessoal? Quem lembra? A tempestade batendo no barco, o barco em tempo de naufragar, e Jesus estava fazendo o quê? Descansando. Os discípulos tinham uma visão humana e disseram, mestre, acorda, o senhor não se preocupa, nós vamos morrer aqui. O barco está sendo sacudido pelas ondas do mar, a tempestade está forte. E olha só o que o Senhor diz, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Porque naquele momento, quando Jesus mandou que o mar se acalmasse, que o vento parasse, que a chuva cessasse, aqueles homens de pequena fé foram colocados na dimensão de Deus. Eles perceberam que Deus é Senhor do tempo, da natureza. Deus é Senhor de todas as coisas. E quando você está ligado a Deus, quando você está ligado com Deus, você está acima de todas as coisas. Quem crê assim, diga amém. Querido, veja aqui no texto como está falando, olha só. No versículo de número 7, diz assim, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Essa é a grande dificuldade das pessoas, não conhecerem o seu Salvador. Bispo, então como é que eu vou ser salvo se eu não consigo, como Samuel não conseguia, eu não consigo entender o meu chamado? Então eu consigo entrar pela porta da igreja, eu consigo entrar pela porta da religião, mas eu não consigo entrar pela porta do reino. Porque a porta da igreja é uma porta relativamente larga. Sim ou não, pessoal? Olha para ela, não é larga? Você teve um problema para entrar aqui? Imaginem vocês que aquela porta foi fácil de entrar. A porta da igreja, da religião, é fácil? É. Alguém disse para você não ser religioso? Alguém chegou para você e disse assim, olha, não seja crente não, viu? Nós não te queremos aqui. Alguém disse isso para você?
Alguém disse, ó, não venha para essa igreja que eu não quero você aqui. Alguém disse? Não. Ao contrário, quando você vem, você é muito bem recebido, é ou não é? As pessoas gostam de te ver, dão a paz do Senhor, seja bem-vindo, sente aí, e como é que você está? A religião te recebe muito bem. Tem muitas pessoas que entram pela porta da igreja e que se assentam entrando pela porta da religião e se sentem bem. Até porque a igreja é um lugar para você se sentir bem. A religião, ela traz esse efeito gostoso de você ir para um lugar diferente da sua casa e se sentir bem, o mais à vontade possível. Amém ou não? Muito bem, até aí está tudo jóia. Mas, irmãos, tem uma porta, essa porta, para entrar nela, tem, pelo menos eu queria citar hoje só 3 coisas, mas na verdade tem muito mais coisas para você entrar pela porta do reino de Deus. Jesus disse, eu sou a porta. Você, para entrar por essa porta, você tem que fazer 3 coisas. Diga assim, primeira coisa, ouvir. É a primeira coisa. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de quem? De Deus. Então eu escrevi aqui o seguinte, diga comigo, a salvação não é uma coisa difícil de alcançar. Jesus veio para nos dar salvação pela graça, através do seu sacrifício. Agora, a salvação está disponível para todos. Porém, tem que dar 3 passos. O primeiro é ouvir. Se você não ouve bem, você não tem salvação. Não, bispo, está me ouvindo? Levanta a mão. Auditivamente falando, sim. Espiritualmente, emocionalmente, você está me ouvindo? Essa é a distorção da coisa. Auditivamente falando, você está me ouvindo. Você consegue vir ao culto, entrar pela porta da igreja, pela porta da religião, sentar-se aqui e ouvir auditivamente. Mas você só vai ser salvo quando você ouvir essa palavra que eu estou pregando, quando ela for ouvida pela tua alma. Amém? O teu coração. É tanto que o Senhor disse, filho meu, dai-me o quê? O teu coração. Interessante. Vamos entender isso aqui. Vocês lembram qual era a terra que o povo de Israel ficou escravizado 400 anos? Quem lembra? Qual era o nome do país, da nação? Egito. Você sabe o que é escaravelho? Quem sabe o que é o escaravelho? Não sabe? Sabe? O que é o escaravelho? É um besouro. Do tamanho do besouro, eles faziam de pedra uma moldura do coração de uma pessoa. E essa moldura de um coração se chamava também escaravelho. Esse escaravelho, que era do tamanho que é o coração de uma pessoa, eles faziam de pedra. Eu não sei se vocês sabem, mas agora mesmo teve a passeata das múmias, né? Chamado, que eles tiraram as múmias que estavam em um local lá, como que chama? Museu antigo, prédio antigo, e transportaram para um prédio novo. E aquelas múmias, tem múmias lá com, sabe, mais de 1000 anos ali, 2000 anos. Pra você ter noção, eles sempre mumificaram muita gente. Na época do frio, aquelas múmias daqueles homens que não eram reis, que nunca foram nada assim de importante, chegaram a ser até queimadas para aquecer no frio. Porque tinham os trapos da mumificação, tinham os ossos e tinha alguma pele, alguma coisa lá que podia ser queimado. Então eles usavam para aquecer no frio. Imagine vocês isso. Ora, por que eles faziam o escaravelho, o coração de pedra? Porque a crença do povo do Egito é que quando uma pessoa morria, ela tinha que ser mumificada, porque o corpo deveria ser guardado, mas o coração, eles tiravam o coração de carne da caixa torácica e colocavam um escaravelho no lugar do coração de carne. Porque um coração de pedra iria aguentar, os anos que viriam.
entendeu? 100, 200, 500 anos, um coração de pedra iria transpor o tempo. O coração de carne não ia suportar. Olha só, essa era a visão espiritual dos egípcios, coração de pedra. Quando Israel estava para sair do Egito, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de quem? De Faraó. Ele ficou com o coração como que de pedra. E era próprio de Faraó, era próprio dos egípcios terem um coração duro, terem um coração de pedra. Quando eles saíram do Egito, quem está me acompanhando agora? Quando eles saíram do Egito e foram para a terra prometida, a terra de Canaã, no meio do deserto, Deus falou através do profeta Moisés, Deus falou ao povo dizendo: filho meu, dai-me o teu coração. E por que Deus ordenou, pediu que o povo desse o coração para ele? Porque o que Deus queria fazer, e vai lá no texto dizendo: tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Deus quer agora com Israel quebrar a natureza espiritual do Egito. Não bastava eles saírem da terra do Egito, o Egito teria que sair de dentro deles. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então não basta você sair do mundo, o mundo tem que sair da onde? De dentro de você também. O que é que prende você ao mundo? O coração duro, o coração que não quer ouvir, o coração que não quer perceber a vontade de Deus. João capítulo 1 diz que nós não somos filhos nascidos da carne, do sangue ou da vontade dos homens, mas nascidos da vontade de Deus. Só um coração de carne, só um coração que foi trocado novamente. O Senhor, Ele quer trocar, Ele quer tirar da sua caixa torácica espiritual o coração duro, que não quer se converter, que não quer se dobrar, que não quer se humilhar, que não quer se guardar do mundo, que não quer deixar o pecado, que não quer deixar as más amizades, que não quer vencer as mágoas, os ódios, os rancores. Deus quer tirar este coração duro, lançá-lo fora na terra do Egito e colocar para você um novo coração. Filho nascido de novo, novidade de vida, novo nascimento, é um coração novo dentro de você. É um coração que compreende, é um coração que entende, é um coração que ouve. Interessante, coração que ouve, né? É um coração que percebe, é um coração que se converte, mais ainda, é um coração que se transforma, é um coração que se molda a Deus, a palavra, é um coração que se resguarda para a vontade do Senhor, é um coração que se previne contra o mal. Então, esse novo coração Deus quer dar para cada um de vocês e cada um de nós. Mas para receber um novo coração, você tem que aprender a ouvir. Ouvir com a alma. Amém? Quem já escutou música clássica aqui, levanta a mão. Não é gostoso música clássica? Quem já escutou aquela música de adoração assim, bem, sabe, bem calma, aquela adoração que faz você chorar? Levanta a mão. Não é bom essa música? Por que a música tem tanta influência na nossa alma? Porque a música ela tem o poder de mexer com o nosso emocional. Você já notou que tem gente que tem um emocional duro, que não chora? Tem aquele filme triste, a pessoa não chora. Tem aquela música que mexe com as emoções, a pessoa não chora, não se emotiva. Você diz eu te amo, a pessoa não diz coisa nenhuma. Tem gente ou não tem gente fria, que não se abre, que não se dobra, que não se pronuncia, que não se declara? Essa pessoa, ela vem à igreja, mas ela não recebe o novo coração. Porque tem que ouvir com a alma. Então, quando você ouve com a alma, você sai, o teu emocional é trabalhado, você sai dessa natureza corrompida, você sai dessa natureza, sabe, difícil que você tem, essa personalidade dura, e você começa a mudar, começa a se sensibilizar, você começa a se, sabe, a se ver diferente. Então, de repente, você não era aquela pessoa fácil
de chorar, fácil de se abrir, mas de repente você está chorando, você está mudando coisas que o teu paradigma antigo dizia, não, você nunca vai ser desse jeito, você nasceu assim, vai morrer daquele jeito ali. De repente você se vê diferente. E quando você se vê diferente, cumpre-se a palavra em você. Agora, disse Paulo, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Amém? Você começa a viver coisas novas. Coração novo, vida nova. Amém? Coração novo, nova vida. Vamos nós ouvir. Diga comigo. Levanta a mão direita e diga, para ser salvo, é preciso que eu entenda o que é a salvação. Todos nós pecamos e isso nos separa de Deus. Nossos pecados merecem ser castigados, mas Deus nos ama e quer nos salvar. Amém? De todo o castigo. Por isso mesmo, ele enviou o seu Filho Jesus para levar o castigo em nosso lugar. Na cruz. Gente, Deus ama a todos os pecadores e abomina o pecado. É ou não é verdade? Levanta a mão, quem concorda comigo? Sim ou não? Deus não ama o pecador? E Deus não abomina o pecado? Não é verdade? Não, não é verdade. Existe esse texto na Bíblia? Qual é o texto? Vocês conhecem? Segundo quem? Me dá o texto. Não tem. Mas, bispo, eu já ouvi tanto isso na igreja. Eu já ouvi demais esse negócio. Eu acho até que está lá em Gálatas 3:2. Querido, isso quem diz somos nós homens, que queremos sair da reta, da condenação. A gente diz, Deus me ama, Ele só não gosta do meu pecado. Deixa eu provar para você que você está errado. Posso provar? Posso? Quem vai para o inferno, é o pecado ou o pecador? É o pecador. Quem é julgado, é o pecado ou o pecador? O pecador. Então a quem Deus abomina? É o pecador. O pecador se torna abominável por causa da prática do pecado. Quer um exemplo melhor? Vamos lá. Quem ama a sua esposa? Quem é casado ama a sua esposa? Sim. A sua noiva, a sua namorada, quem ama? Sim. Se disser que não ama perto dela, pancada vem, né? Presta atenção que ela está te olhando agora. Quem ama seu pai e sua mãe? Pronto. Todo mundo, né? Presta atenção numa coisa. Você ama a sua esposa? Até que ponto? Ela te traiu. Você pegou ela te traindo. Você a ama? Sim. Mas aquela traição fez o que com você agora? Fez você odiá-la. Sim ou não? É ou não é verdade? Ah, mas eu amo. Mas aquela prática fez você odiar quem você ama. E quando essa mesma pessoa diz para você assim, tá certo, eu te traí e não me arrependo. Não piora, não? Piora ou não piora? Você vai amar assim? Você vai odiar, sim ou não? Você vai abominar, porque ela errou e ainda diz que não está arrependida. Não é triste uma coisa dessa? Quem concorda comigo? Tanto amor que você tem por ela, ela te trai e ainda diz que não se arrependeu? Bispo, por que o senhor está me dizendo isso? Porque você, que está aqui na igreja sentado, é essa mulher traidora, que Deus ama, que pratica o adultério espiritual, e pratica coisas inconvenientes. A prática do pecado ela é bem grande. E você, em vez de se arrepender e de mudar o seu conceito de vida com Deus, todos os dias, através das suas palavras, dos seus atos, você diz para ele que não está arrependido. Então você se torna abominável, porque você, tão amado que é, você continua fazendo o que é mal. Continua sendo inconveniente aos olhos de Deus. Gente, Deus amava cada um na época do dilúvio, mas por causa do pecado daquela geração, todos morreram no dilúvio. Você pensa que Deus não amava
o povo que estava lá em Sodoma e Gomorra amava, mas a prática do pecado deles fê-los morrer na destruição de Sodoma e Gomorra. Queridos, Deus amava todo o povo de Jericó, mas a prática os levou à destruição. O povo de Ai era amado, Deus ainda manda Jonas para levar uma palavra de misericórdia. E mesmo eles tendo sido poupados por causa de arrependimento, anos depois eles são levados a juízo, eles morrem, perecem, porque voltaram para a prática de outrora. Então, o que me faz abominável aos olhos de Deus é o meu pecado, é a prática do pecado. O salário do pecado, Romanos 6, 23. O salário do pecado é o quê? A morte. Quem te leva à morte? Quem te condena à morte? Sabe quem é? Não é Deus. Não é Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é juízo. Jesus disse, eu não julgo a ninguém, quem julgará é a minha palavra. Amém? Então, presta atenção numa coisa. Quando você ouve a palavra, você tem que fazer juízo próprio. A Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. À medida com que você medir, você também será medido. Então, você não deve julgar nenhum irmão, a ninguém, mas você deve julgar a si mesmo. Hoje, por exemplo, quando você for cear, né? Não está aqui ainda, mas vai vir já ceia. Quando você for cear, o que acontece? A Bíblia diz lá, examine-se o homem a quem? A si mesmo. Não é para examinar o irmão da frente não, nem o do lado. Nem a esposa examinar o marido e nem o marido examinar o quem? A esposa. Não. Mas, bispo, eu conheço muito bem meu marido, eu conheço muito bem minha esposa, eu conheço muito bem meus pais, eu conheço meus filhos. Não, você não tem o direito de julgar a ninguém. Você não tem orientação bíblica para julgar a ninguém. Você não pode condenar nem absolver, por isso você também não pode julgar. Há um texto lá em Romanos 14, versículo 22, que diz que o homem é bendito quando ele não se condena naquilo que aprova. Amém? O homem é bendito quando não se condena no que aprova. Então, quando você lê a palavra e você vê os ais de Deus, e você vê as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus, e você vê a sã doutrina, e você ouve com o ouvido da alma, você deve se converter à palavra. Porque quando você se examina, se você vê que há condenação na sua vida, você ou muda, ou se converte, quer dizer, se transforma, muda a direção da vida, ou você permanece fazendo o que é mal. Você permanece abominável. Quem está entendendo? Você continua na prática do pecado. Se você não quiser mudar, eu não posso te mudar. Nem Deus vai te mudar. Nem o Espírito Santo vai te mudar. Porque quem tem que tomar essa decisão é você mesmo. Paulo falou lá em Romanos 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ouça e entenda o que Deus quer para a sua vida. Amém? Ouça e entenda mesmo, com profundidade, com conhecimento divino, o que você precisa fazer para mudar. E mude. Mude. Porque se você não mudar, você entra pela porta da igreja, você entra pela porta da religião, mas você não vai entrar pela porta do reino. Isso é muito importante você entender. Primeira coisa, ouvir. Segunda, diga, crer. A Bíblia diz, se credes, verás a glória. E quem não crê, a Bíblia diz que já está condenado. Então, ouvir é muito importante, ouvir com a alma. Mas crer é verbo. Eu sempre falo isso, crer é verbo. Quando eu ouço com a alma e pratico, eu estou crendo. Exemplo, quem vai trabalhar amanhã de manhã? Você crê que essa semana vai ser boa? Você crê? Se você não crê, você não sai nem de casa. Você já sai porque crê. Porque se você crê que o negócio vai ser ruim, não, prefiro ficar em casa. Não é verdade? Não vou nem trabalhar não, porque vai ser ruim, eu não quero ir não. Então você está crendo que vai ser uma semana boa. A sua crença faz com que você saia de casa para trabalhar. Quando uma mulher engravida, ela crê que o seu filho vai ser o quê? Sadio. Que vai trazer felicidade. Que vai completar o seu lar. Vai formar a sua família. Então, um casal quando se casa, eles creem que vão ter filhos e filhas. Sim ou não?
Eles creem que vão aumentar a sua família, que vão ter uma prole. E é por isso que as pessoas se unem com o intuito de formar família, crença. Toda crença traz uma atitude. Uma verdadeira crença me faz agir. Irmão, quando você ouve a palavra com a alma, você age. Você age ou você fica parado aí? Quando você ouve essa palavra aqui, você faz o que com ela? O que é que você produz? A Bíblia diz que a semente que cai numa terra boa, diga assim, eu sou a terra boa. Ela produz a 30, a 60 e a 100 por 1. Ou seja, é uma produtividade enorme. Enorme. Então, se eu creio de verdade, eu pego a palavra que eu ouvi com a minha alma e vou produzir frutos dignos de arrependimento. A minha vida cristã vai ser frutífera. Eu não posso só ouvir com a alma e não agir a minha fé, e não agir a minha crença. Eu tenho que mudar, eu tenho que ser diferente. Então em casa, você esposa vai ser mais amável com o seu marido, você marido vai ser mais amável com a sua esposa. Vocês vão trabalhar para construir coisas juntos. Não é coisa, isso é meu, isso é teu, não, isso é nosso. Amém ou não? Vocês vão produzir testemunho bom para a vizinhança. A vizinhança vai dizer, que bom que eu tenho aqui um casal de crentes, porque esse pessoal é paz, esse pessoal é tranquilo, esse pessoal não bebe, não fuma, não briga, não grita, não bate um no outro. Isso é muito importante. A fé produz. A crença em Deus, quando você ouve com a alma, faz com que você dê um bom testemunho. Amém ou não amém? É que quando você ouve com a alma e você crê com o coração, você produz frutos que agradam a Deus. Amém? Terceiro e último ponto. Ouvir, diga, crer, agora confessar. Terceiro ponto. Para salvação, eu não posso só ouvir, eu não posso só crer, eu vou ter que confessar. A Bíblia diz, se confessardes os vossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. Então, diga comigo assim, confessar é a forma de oficializar a fé. Quando você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, você está entregando a sua vida a Ele. Isso significa que agora a sua vida é dedicada para Ele, por Ele e para Ele, e não ao pecado. Você não vai mais se dedicar ao pecado. A sua vida antiga acabou. Agora você pertence a Deus. Confessar. Alguém já confessou mesmo? Não, eu já aceitei Jesus. Amém. Eu quero saber se você confessou. A sua vida é para Deus? A sua vida é dedicada a Deus? Você saiu do pecado? De verdade? Se você saiu do pecado e a sua vida está dedicada a Deus, que nem aquela música dele, diz assim, porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. Você está vivendo assim? Nele, por ele e para ele? Se você não confessa só com boca, você não confessa só com mão, você tem que confessar com vida. A sua vida tem que ser uma confissão a Deus. Se você confessar na sua vida Deus, você estará salvo. Ouvir com a alma, crer com o coração e confessar com a vida. Amém, pessoal? Quem entendeu isso que eu falei? Ponha-se de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Põe a mãozinha no coração, por favor. Pai, obrigado, Senhor. Porque tudo o que o Senhor fez na cruz, agora, reflete em salvação, reflete em cura, em milagre, em tudo que o Senhor nos tem concedido. Nós sabemos, Pai, que para nós que estamos em Cristo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós sabemos, ó Deus, que não estaremos dormindo quando morrermos, porque quando um cristão morre, ele vai para o paraíso de Deus. Eu creio, Pai, que assim que fechamos os olhos para essa vida, já vemos o Senhor
E é divino ver isso. Saber que a morte deixou, ela perdeu a cada um de nós. O Senhor disse que aqueles que são teus não verão a morte. Ao contrário, quem crê em mim, disse o Senhor, ainda que morra, viverá. Por isso, Pai, eu te sou imensamente grato, porque tudo isso é o reflexo da cruz, do sacrifício do Senhor lá no Calvário. E você que crê, diga amém, Jesus, e aplauda o Senhor. Amém? Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da Palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.